Começar. Bom dia, pessoal. O tema da aula de hoje é a seguinte questão. Aneurismas de circulação posterior, é possível realizar o tratamento cirúrgico? E a gente, junto com o Léo, a gente trouxe esse tema, muitas vezes por causa de casos que a gente pega de aneurisma de circulação posterior, especialmente no início da residência, e a gente meio que nem olha, a gente já vê a aneurisma de circulação posterior, então vamos embolizar, vamos fazer o tratamento endovascular. E o objetivo da aula é desmistificar um pouquinho esse conceito. Então, vamos lá. Vou começar a aula com um caso clínico, paciente CPM, sexo masculino, com 15 anos, sem comorbidades prévias, procura o pronto-socorro com um quadro de cefaleia ictal, sem outros sintomas. E o exame neurológico dele sem déficits neurológicos aparentes, com caso com Glasgow 15. Quando a gente olha a tomografia, a gente vê que tem esse sangramento, sempre intraventricular, um sangramento aqui dentro do quarto ventrículo, que sobe para o terceiro ventrículo até o ventrículo lateral direito. E quando foi fazer a arteriografia dele, a gente viu que tem presente esse aneurisma na circulação posterior, na topografia da paica. E a partir disso a gente vai começar a nossa aula. E aí a gente vai falar sobre aneurisma, mas basicamente da parte de circulação posterior, aquele sistema constituído pelo sistema vértebro-basilar. Cerca de 10 a 15% de todos os aneurismas estão localizados na fossa posterior. E a topografia mais comum dentro desses aneurismas é na bifurcação da artéria basilar. 30% dos aneurismas estão localizados na bifurcação da artéria basilar. Outras localizações dentro das três mais comuns é a cerebelar superior e a paica cerebelar póstero inferior. Outros aneurismas possíveis também são aneurismas de trunco de basilar, e aí a gente vai chamar de tronco de basilar todo aneurisma que está desde a junção vértebro-basilar até a saída da artéria cerebelar superior, ou seja, dentro desse tronco vai estar localizado a aica e diversas perfurantes que vão para a região da ponte. Esse é outro tipo de aneurisma que a gente tem na fossa posterior. E também o aneurisma da artéria cerebral posterior. Também está localizado na circulação posterior. Também vai ser um aneurisma abordado dentro do tema. Mas então, dentro desse aneurisma, a gente sempre vai tratar endovascular. E aí, para tentar responder essa pergunta, já houve alguns estudos randomizados, mas nenhum estudo especificamente para dentro da circulação posterior. Então, a gente teve o Barrel Rupture Aneurysm Trial, que ele constatou, dentro do estudo dele, que teve um pior desfecho de aneurismas de circulação posterior tratados cirurgicamente, comparado com os que foram tratados por via endovascular. Entretanto, dentro desse estudo, quando eles foram randomizar, eles não randomizaram especificamente os aneurismas de circulação posterior, entre cada categoria. O que foi que eles fizeram? Eles randomizaram tudo. E aí o que aconteceu? Dos 21 aneurismas de paica que teve no estudo, 18 foram randomizados para o grupo cirúrgico. E quando foram pegar os resultados dos aneurismas de paica, especificamente comparado com os aneurismas não paica, eles perceberam que o prognóstico dos aneurismas de paica isoladamente já é pior do que os de não paica. Então, 63% tiveram desfecho clínico ruim, comparado com 37% dos aneurismas não paica. E aí o próprio Spetzler, dentro do artigo, ele estabelece a hipótese: será que esse resultado de pior desfecho de aneurismas da circulação posterior, tratado cirurgicamente, não foi só porque tinham 18 dos 21 aneurismas que já têm pior prognóstico dentro do grupo cirúrgico? E aí fica o questionamento e uma limitação desse estudo para a gente poder fazer essa conclusão. Além disso, o outro grande estudo que teve, o Wizard, na verdade, ele pegou vários aneurismas, só que 97% dos casos eram de circulação anterior. Então, mais de 97%. Então, a gente também não consegue chegar a nenhuma conclusão em relação a se a gente escolhe sempre tratamento cirúrgico ou tratamento endovascular para esses casos. E o que é que a gente vai considerar, então? A gente tem que, na verdade, individualizar nosso caso. A gente tem que... tem uma equipe de Massachusetts que eles falam, eles sempre se reúnem
com a equipe de cirurgiões endovascular para discutir o caso. E, de acordo com a localização, será que é possível abordar essa lesão cirurgicamente? Quais são os riscos de abordagem cirúrgica para essa lesão? Será que o colo e o dônus do aneurisma vai estar favorável para a clipagem ou será que não vai estar favorável? Será que existem ramos perfurantes próximos que podem ser preservados ou será que cirurgicamente tem grandes chances de pegar esses ramos perfurantes? Isso é uma coisa muito importante antes de definir o tratamento. Além disso, dentro do quadro clínico, o paciente está em coma, o paciente está acordado, é um aneurisma não roto, é um aneurisma roto? Como é que esse paciente está? Esse é outro fator que vai definir para a gente qual o tratamento que a gente vai indicar. Se tiver, por exemplo, um hematoma dentro da fossa posterior, a gente só vai conseguir drenar cirurgicamente. Agora, se o paciente vem em coma sem hematoma, é preferível o tratamento endovascular por causa do grande porte de cirurgia. Também, claro, vai definir em conta a experiência do cirurgião. Se o cirurgião não tem experiência em tratar aneurismas de fossa posterior, se o cirurgião nunca fez essa cirurgia, ele não vai entrar na cirurgia para operar um aneurisma mais complexo. E, claro, a disponibilidade de serviço. Por exemplo, aqui na Unicamp, a gente sabe que o tratamento endovascular é um pouco limitado. O paciente acaba esperando muito. Então, se a gente tem um aneurisma que pode ser tratado das duas maneiras, sendo que o tratamento endovascular vai demorar muito e o tratamento cirúrgico está disponível, então a gente abordaria cirurgicamente. Então, a gente tem que individualizar cada caso de acordo com todos esses parâmetros para a gente tomar a melhor decisão. E como a gente tem que fazer essa decisão, a gente tem que conhecer, obrigatoriamente, a anatomia da região, quais são os aneurismas que podem ser tratados cirurgicamente e quais são os aneurismas que é mais complexo de ser tratado cirurgicamente. E aí eu vou pegar a partir disso e vou falar um pouquinho de cada tipo de aneurisma para a gente saber mais ou menos o que é que a gente pode tratar e o que é que a gente não pode tratar. E aí eu vou começar com o aneurisma da artéria cerebelar posterior inferior. Os aneurismas da artéria vertebral, eu não comecei por quê? Porque é muito raro a gente ter um aneurisma sacular da artéria vertebral. Geralmente, se a gente tem artéria vertebral e tem algum aneurisma, geralmente é um aneurisma do tipo não sacular. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da anatomia dessa região para a gente saber, é possível tratar cirurgicamente ou não é possível e como eu vou abordar cirurgicamente. A gente sabe que a artéria vertebral, ela sai da artéria subclávia e, a partir disso, ela ascende dentro dos forames, dentro do processo transverso das vértebras, a partir mais ou menos de C6, na grande maioria das vezes. E quando ela chega em C1, ela faz um loop posterior para poder depois passar por trás do côndulo occipital e entrar na dura mater, a partir próximo ao côndulo occipital. Quando ela entra na dura mater, ela vai emitir seus ramos. O primeiro ramo da artéria vertebral, ela não está escrito aqui, que é a artéria medular posterior. Após esse ramo, vai emitir o segundo e o maior ramo da artéria vertebral, que é o ramo justamente que a gente está agora, que é um ramo que é a paica. A paica, a partir da saída na artéria vertebral, ela vai dar alguns segmentos. A gente pode dividir a paica em alguns segmentos para poder facilitar e orientar a gente. E aí a gente vai dividir a partir de 5 segmentos, sendo que um ponto referencial importante para a gente conseguir dividir no início, na origem proximal, são os nervos cranianos. A gente sabe que a gente tem a oliva, tem o suco pré-olivar, e a partir desse suco pré-olivar, a gente vai ter a saída de nervos cranianos. Posteriormente à oliva, a gente vai ter a saída do nono, do 10º e do 11º, que são as raízes cranianas do acessório. No 12º, a gente tem o hipoglosso, com a saída mais anterior. E a gente sabe que o 9, o 10 e o 11, eles vão lá para o forame jugular, enquanto que o 12º vai lá para o canal do hipoglosso. E esses serão nossos pontos de referência para a gente conseguir ter uma segmentação da paica inicial. Então, P1, a gente vai considerar o segmento desde a saída da artéria vertebral até o momento em que ela passa pelo nervo hipoglosso, pelo 12º nervo craniano. A partir desse momento, a paica ela acaba virando P2.
até ela chegar na saída do nono, décimo e 11º. Quando ela passa a se chamar P3. E a artéria P3, que vai ser o segmento que vai ficar localizado na região telovelotonsilar, esse P3 ele vai fazer um loop, que a gente chama de caudal loop. Por quê? Porque ele vai lá embaixo para poder fazer esse loop antes de ascender. E aí depois ele ascende, passa pelo teto do quarto ventrículo para fazer outro loop, só que dessa vez um loop cranial. Exatamente na metade desse segmento, entre o loop caudal e o cranial, é que a gente vai ter a troca do P3 para o P4. E aí, após esse loop cranial, a gente vai ter, ele vai descender e vai sair aqui pela fissura do lobo biventre. E a partir disso, ele vai emitir seus ramos corticais. E aí a gente vai denominar de P5. Então, só para revisar, P1 desde a origem até o 12º, P2 do 12º até o nono, décimo e 11º, depois P3 até metade da região ascendente, depois P4 até a fissura do lobo biventre, e depois P5 para nutrir os ramos corticais. Aqui é uma visão de perfil e aqui é uma visão posterior. Então, nota, o que é que vai guiar a gente, na verdade? O que é que vai dar uma grande, para a gente decidir a segmentação, especialmente na região proximal, são os nervos cranianos. E a partir disso, o que é que a gente vai ter, como a gente vai fazer essa abordagem? Geralmente, os aneurismas de Pica, eles são abordados por uma craniotomia, uma abordagem que a gente chama de farlátero. O que seria isso? Uma abordagem extremo-lateral. A gente vai até mais lateral possível, a gente drila o côndilo occipital, na grande maioria das vezes, para a gente ter uma exposição não só da linha média, quanto da região mais lateral, para a gente conseguir ver os nervos cranianos, conseguir trabalhar entre os nervos cranianos, e também para a gente conseguir ter acesso à artéria vertebral e à região proximal da Pica. A partir disso, isso aqui vai ser uma visão mais ou menos que a gente vai ter após essa craniotomia. A gente vê aqui a artéria vertebral passando atrás do ligamento denteado e emitindo logo após a Pica. E aí a gente vai ter, dentro disso, alguns espaços para a gente conseguir trabalhar. E uma coisa interessante nessa figura, que eu queria chamar a atenção, é que a gente pode perceber que assim que a gente faz a craniotomia, a gente não precisa abrir nenhuma cisterna mais complexa, nenhuma cisterna com maior aderência, a gente não precisa dissecar muito para a gente ter uma visualização adequada da Pica. Muitas vezes, na verdade, assim que a gente faz a craniotomia, a gente já vê a Pica. Ou seja, esse é um aneurisma em que a gente tem um acesso relativamente tranquilo, porque na craniotomia a gente já consegue ver a região da Pica, especialmente a região mais proximal da Pica. E aí a gente vai ter alguns espaços que a gente vai poder trabalhar. A gente vai ter 3 triângulos de trabalho dentro dessa região. A gente vai ter o triângulo do vago e acessório, que no caso seria um tudo, em que a gente tem o limite mais cranial como sendo o nervo vago, o limite lateral como sendo o nervo acessório e o limite medial como sendo a região do bulbo. E a partir disso a gente tem essa zona que a gente consegue trabalhar com segurança. E no meio desse triângulo, na região mais anterior, como aqui a gente está vendo de trás, fica mais para frente, seria o 12º nervo craniano. E esse 12º vai subdividir nosso triângulo em 2 outros triângulos, um infra-hipoglosso e outro supra-hipoglosso. E a partir disso a gente vai ter a nossa zona de acesso. Se a gente vai entrar pelo infra-hipoglosso ou superiormente ao hipoglosso, vai depender de onde nosso aneurisma está. Por exemplo, aqui seria na região supra-hipoglosso, e aqui a gente tem a região... E aqui teria a região abaixo do hipoglosso. Dentro dos aneurismas de Pica, a gente tem alguns estudos. O Ogilvy conseguiu 90% de desfecho favorável nesses casos, e aquele grupo de Massachusetts conseguiu 94% de desfecho favorável.
Mais uma vez, nenhum desses são uma série de casos em que eles vão ver os desfechos. É um grupo de coorte, nenhum deles foi um ensaio clínico randomizado. Mas a gente consegue perceber que os aneurismas de Pica, cirurgicamente, eles são favoráveis para a gente operar, na grande maioria das vezes, e os desfechos são bons. E como a gente sabe, o tratamento cirúrgico tem uma taxa de oclusão superior ao tratamento endovascular. Então, se é um tratamento factível, se para o caso clínico é possível tratar cirurgicamente, talvez para o paciente, caso ele seja novo, tenha muitos anos de vida, vale a pena o tratamento cirúrgico dentro desse tipo de aneurisma. E aí, agora falando um pouquinho de outro tipo de aneurisma, aneurismas de tronco de basilar. Então, lembrando, o aneurisma do tronco de basilar vai desde a região da junção vértebro-basilar até a emergência da artéria cerebelar superior. Esse tipo de aneurisma, na verdade, ele é um aneurisma bem complexo de ser abordado cirurgicamente. Tanto porque essa região da ponte anteriormente é uma região de difícil acesso cirúrgico, ou porque também tem vários ramos perfurantes contínuos dentro dessa localização, e que vai ficar muito difícil a gente dissecar e fazer essa abordagem cirúrgica. O aneurisma de tronco de basilar é um aneurisma bem raro. Ele representa, dentro daqueles 10 a 15%, 8% dos aneurismas de circulação posterior. E existem múltiplos acessos descritos para essa região. Geralmente, quando tem muitos acessos, de todas as maneiras, é porque ninguém encontrou uma maneira mais tranquila, mais fácil de chegar no local. Então, já foi descrito uma abordagem subtemporal, já foi descrito uma abordagem subtemporal transtentorial abrindo o tentório, só que fica muito limitado de dissecar. Já foi descrito, inclusive, um acesso subtemporal transcavernoso, só que aí você precisa fazer uma clinoidectomia anterior, uma clinoidectomia posterior para poder chegar ao seu cavernoso, fazer esse acesso transcavernoso. Já foi descrito uma via retrosigmoide para poder operar isso, só que é bem complexo, bem complicado. Já foi descrito uma petrosectomia, uma via subtemporal com pilha em fossa média extradural também. Só que são vias mais complexas, que demandam uma complexidade maior da cirurgia, dentro de um aneurisma com várias regiões perfurantes e que pode ser possível tratar endovascular. Então, geralmente, os aneurismas de tronco basilar são bem raros e é bem raro também a gente ver sendo tratado cirurgicamente lesões desse tipo. E aí, agora vamos falar um pouquinho dos aneurismas que estão localizados na bifurcação da artéria basilar. A região da bifurcação da artéria basilar envolve, na verdade, quase que uma quadrifurcação. A gente vê o tronco da artéria basilar e na cisterna interpeduncular, ela emite, antes dela se bifurcar, ela emite duas artérias cerebelares superiores e após ela se bifurca em duas artérias cerebrais posteriores. E um landmark importante para a gente ter em mente é o terceiro nervo, porque o terceiro nervo é quem vai marcar aqui qual é a artéria. Porque quando a gente percebe aqui, se a gente tiver acima do terceiro nervo, a gente vai ter a artéria cerebral posterior. Se a gente está abaixo do terceiro nervo, a gente tem a artéria cerebelar superior. Então, dentro da cirurgia, o terceiro nervo é bem importante para a gente marcar a anatomia dessa região. E aí, para a gente conseguir operar o aneurisma da bifurcação da basilar, a gente tem que ter em mente tanto a anatomia da artéria cerebelar superior, quanto a anatomia da artéria cerebral posterior, quanto a anatomia das artérias perfurantes que vão para o tálamo, porque são essas as artérias importantes para a gente visualizar bem e preservar antes da clipagem do aneurisma de bifurcação de basilar. Então, vamos lá. Falando primeiro da anatomia da cerebelar superior, a gente também vai ter essa subdivisão em segmentos. A artéria cerebelar superior vai sair dentro da artéria basilar e o seu segmento de saída vai ser o segmento S1. Até a região, quando ele chega na região anterolateral do tronco cerebral. Na região anterolateral do tronco cerebral, ela vai ser chamada de S2. Ela vai passar pela raiz trigêmeo, logo caudalmente a raiz trigêmeo, e após isso ela vai seguir o quarto nervo troclear
para ela entrar na fissura que a gente tem entre o mesencéfalo e o cerebelo, que é a fissura cerebelo-mesencefálica. Após ela entrar nessa fissura cerebelo-mesencefálica, ela vai continuar progredindo para, após a cisterna quadrigeminal, emitir os ramos corticais, em que a gente vai ter o trecho que a gente vai chamar de S4. Mais importante para a gente é a região mais proximal, que vai ser a região de trabalho para os aneurismas de bifurcação de basilar. Agora, falando um pouquinho da cerebral posterior, a gente também vai ter essa subdivisão. Na cerebral posterior, o primeiro ramo, antes da artéria comunicante encontrar, a gente vai chamar de segmento P1 ou segmento pré-comunicante. Esse segmento é importante porque ela dá algumas artérias importantes para a gente. O segmento P1, a gente consegue perceber aqui que ela vai dar as artérias tálamo-perfurantes posteriores, que vão irrigar a região posterior do tálamo. Ela também vai irrigar a substância negra, também vai irrigar uma porção do diencéfalo, ela também vai irrigar a região mais posterior da cápsula interna. Então, ela tem uma irrigação muito importante. E existe uma variação anatômica que eu quero que vocês tenham em mente, especialmente os R1s, que a gente vai fazer prova daqui a pouco, e isso costuma cair na prova dos R1s. Existe uma variação anatômica das tálamos perfurantes posteriores, em que ela emerge apenas de um lado da P1. Então, a gente tem uma tálamo posterior perfurante única, a partir de apenas um lado. E isso é importante por quê? Porque se a gente tiver um infarto, ou se a gente botar um clipe em uma tálamo perfurante posterior única, a gente vai acabar com toda a irrigação da região posterior do tálamo. E o paciente pode, inclusive, entrar em coma e não acordar mais. E quando a gente tem essa variação anatômica, essa artéria única a gente vai chamar de artéria de Pechermont. Isso é uma coisa muito importante para a prova do R1, que a gente tem que ter em mente, e a gente tem que ter em mente também na anatomia, que se tiver essa artéria única, a gente de maneira nenhuma pode comprometer essa perfurante dentro do nosso clipe. Além disso, em P1 também, vai ter a emissão de outro segmento, que é o outro ramo, que é o coroideu posterior. E aí, após isso, se encontra com a artéria comunicante posterior. A artéria comunicante posterior, que liga a circulação anterior com a circulação posterior, dentro dela a gente também tem ramos importantes, especialmente saindo do terço médio, da região superior do terço médio, que são as tálamos perfurantes anteriores. Também muito importante, em que a gente não pode comprometer se por um acaso a gente precisar sacrificar a artéria cerebral posterior. E a partir disso, a gente vai ter um sistema que a gente tem P1 e P2 se comunicam e formam P1 e cerebral posterior, e comunicante posterior, desculpa, que se comunicam para formar o ramo P2. A gente pode ter uma variação anatômica bem importante aqui, que também é importante principalmente para os R1s. O que acontece? Dentro da irrigação fetal, dentro da circulação fetal, a gente tem, basicamente, um sistema anterior, um sistema carotídeo, mandando irrigação para o cérebro. E esse ramo daqui, que é o ramo comunicante posterior, que é o ramo comunicante posterior, esse ramo, ele acaba sendo de um calibre bem maior. E após na evolução, ele acaba o sistema posterior acaba comunicando, tomando conta do sistema posterior, e a comunicante posterior acaba ficando menor calibre. Existem pessoas que têm uma persistência da circulação fetal. O que seria isso? Seria um ramo posterior que fornece mais irrigação para P2 do que o próprio segmento P1. E a gente teria um calibre maior na comunicante posterior do que a gente tem em P1. Quando a gente tem esse padrão de circulação fetal, a circulação anterior está mandando mais fluxo para P2 do que a própria cerebral posterior. E nesses casos, a gente nunca pode sacrificar a comunicante posterior. Mas, caso a gente não tenha esse padrão de circulação fetal, a gente consegue sacrificar a comunicante posterior, caso seja preciso para a nossa abordagem cirúrgica. Lembrando sempre que o clipe ele não pode envolver as artérias perfurantes. A gente tem que pegar o clipe de uma maneira mais próxima aqui da junção com a cerebral posterior.
A partir do ramo comunicante posterior, a gente vai acabar tendo a artéria, o ramo P2, que a gente vai dividir em P2A e P2B. P2A é quando ela caminha na cisterna crural, e P2B vai ser quando ela vai andar aqui na cisterna ambens. Então, o ramo P2 vai ser o ramo que vai andar na crural e na ambens, sendo P2A na crural e P2B na ambens. Após isso, ela vai entrar na cisterna quadrigeminal e vai se tornar P3, até chegar a nível da fissura calcarina, onde ela vai emitir seus dois ramos terminais, o ramo da fissura calcarina e o ramo do sulco parieto occipital, e a partir disso ela vai demandar a sua irrigação cortical e a gente vai chamar de P4. Mais uma vez, é mais importante para a gente ter conhecimento da região mais proximal nesse momento, porque aneurismas de bifurcação da artéria basilar vão se localizar na região mais proximal possível. E aí, a artéria da bifurcação basilar a gente também pode abordar de várias maneiras possíveis. Depende muito também da altura da bifurcação da basilar, porque essa altura da bifurcação da basilar pode estar um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima. Mas essa a gente pode abordar de uma maneira, uma craniostomia pterional, se estiver favorável, pela via transsilviana. A gente, se tiver uma bifurcação mais alta, a gente pode fazer uma optozigomática, com um R aqui errado, e a gente pode fazer um acesso também pré-temporal, retraindo o lobo temporal. Um conceito importante é que, dentro da abordagem, a gente vai precisar trabalhar em algum caminho. A gente sabe que a artéria basilar ela não é uma artéria superficial, ela vai estar na profundidade do nosso campo cirúrgico. E a gente precisa chegar até lá. Só que na nossa frente vai ter tanto a artéria carótida interna, quanto o nervo óptico para tapar a nossa visão. E a gente precisa achar um caminho para a gente poder operar tranquilamente. E a partir disso, a gente vai ter 3 triângulos descritos para que a gente consiga operar. Vai ter o triângulo entre a artéria carótida e o óptico, que é o triângulo óptico-carotídeo. A gente vai ter o triângulo supracarotídeo, que é aquele que a gente vai ter entre A1, M1 e o lobo frontal, sendo que a gente percebe que dentro desse triângulo, a gente tem vários ramos perfurantes, então é bem complicado a gente trabalhar nesse triângulo. E a gente vai ter o triângulo que talvez seja o mais favorável para a abordagem cirúrgica, que é aquele maior, que não tem ramos perfurantes para a gente poder precisar se preocupar, que é o triângulo entre o terceiro nervo e a artéria carótida, que é o triângulo óculo-carotídeo. Geralmente é o mais comum da gente conseguir trabalhar e é o que a gente vai dissecar para a gente poder ter a anatomia na nossa mão. E aí a gente vai ter essa visualização daqui. Geralmente, o que é que a gente precisa sempre visualizar? A gente precisa visualizar a artéria cerebelar superior, a artéria cerebral posterior, a artéria basilar. A gente precisa de um controle proximal. Lembrando que a gente não pode, geralmente esse controle proximal é logo abaixo da cerebelar superior. Por quê? Porque senão, se a gente for muito caudal, a gente vai encontrar vários ramos perfurantes. E a gente precisa dissecar, nesse caso aí, a gente precisaria dissecar mais, no caso da figura, para a gente poder ter acesso também à visualização das estruturas contralaterais. A mortalidade de um tratamento cirúrgico da bifurcação da basilar é relativamente alta, 30% quando os aneurismas são rotos e 17,5% com não roto. E o tratamento endovascular, como a gente sabe, ele precisa de mais recidiva e necessidade de retratamento, caso ele seja feito. Uma coisa muito importante que a gente precisa só reforçar, que a gente precisa reforçar dentro de um tratamento cirúrgico de um aneurisma de bifurcação de basilar, são aquelas artérias perfurantes que a gente começou anteriormente. Aqui essa anatomia que eu acabei já falando, dentro do outro aneurisma, que é a anatomia da artéria cerebelar superior. Então, só falando um pouquinho sobre a abordagem, ela é uma abordagem relativamente tranquila. Por quê? Porque, como a gente viu, eu só vou voltar um pouquinho aqui a figura para a gente conseguir ver, a artéria cerebelar superior, ela está exatamente no centro do triângulo óculo-carotídeo. Ela está exatamente nesse centro. Ela tem uma topografia mais lateral à artéria basilar, então ela tem mais fácil acesso, não tem perfurantes aqui perto,
e ela está exatamente no centro desse triângulo. Então, é uma via cirúrgica relativamente tranquila. O que pode acontecer? O paciente sai anisocórico no pós-operatório, porque a artéria cerebelar superior tem íntima relação com o terceiro nervo. Então, pela mobilização, pode acabar acontecendo uma paresia do terceiro nervo, que na grande maioria das vezes melhora. E se a gente comparar o desfecho com o tratamento endovascular, tiveram melhores desfechos clínicos do tratamento endovascular, mas com pior, mais uma vez, taxa de oclusão completa. E para terminar, a gente também tem os aneurismas da artéria cerebral posterior. A anatomia, mais uma vez, a gente já acabou falando, tem o segmento P1 até o segmento até a comunicante. Para ter o segmento comunicante, que a gente divide P2A na cisterna crural, P2B na ambiens, P3 na cisterna quadrigeminal, até chegar na fissura para os ramos corticais. E o tratamento de um aneurisma da artéria cerebral posterior, a gente não tem muita série de casos porque é um aneurisma bem raro. Mas esse tratamento, Zil e Roton, acabaram dividindo em 3 segmentos a artéria cerebral, e esses 3 segmentos acabariam dividindo a nossa abordagem cirúrgica, o que a gente ia fazer. O segmento S1, que eles chamaram, vai ser o segmento desde a origem até ele entrar na cisterna quadrigeminal. O segmento S2 seria da entrada da cisterna quadrigeminal até a fissura calcarina. E o segmento S3 seria os ramos corticais da fissura calcarina. De forma que, na S1, a gente poderia ter um acesso piterional ou pré-temporal, ou via subtemporal. No S2, obrigatoriamente uma via subtemporal, com aspiração do giro paripocampal, para melhorar a visualização. E a região de S3 a gente abordaria por uma via interhemisférica occipital. E aí, mais uma vez, eu pergunto, sempre a gente vai ter o tratamento endovascular, então, nos casos de aneurisma? E a gente viu que não. A gente tem vários aneurismas em que a abordagem cirúrgica é straightforward. Por exemplo, os aneurismos de Pike, os aneurismos de artéria cerebelar superior. A gente viu que os da cerebral posterior são possíveis também. Aneurisma de bifurcação de basilar também é possível tratar cirurgicamente, só tomando cuidado com os ramos perfurantes. Então, a gente, na verdade, tem que fazer aquela conduta, individualizar os casos. E aí eu trago de volta aquele caso clínico que eu trouxe no início, e aí eu trouxe o vídeo da cirurgia que a gente operou ele aqui no HC. O doutor Henrique operou. Eu vou passar um pouquinho, só por causa do horário, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas aqui a gente tem o caso clínico, o mesmo caso clínico que a gente tinha abordado anteriormente. Aqui a gente tem uma reconstrução 3D, que a gente consegue perceber melhor as artérias vertebrais, e aqui na emissão da paica, o aneurisma na região proximal da paica. E aí, para a gente conseguir abordar essa lesão, a gente acabou fazendo... Aqui são os triângulos que eu comentei também com vocês na aula, e a gente acabou fazendo a abordagem farlátero. Nota, a posição do paciente é uma posição de benchmark. A gente nota que a cabeça do paciente, a gente deixou ela um pouco com esse tilt. A gente faz a incisão, pegando do C2 até a região mais lateral para a exposição mais lateral. A gente vê aqui os landmarks, o asterion, a gente consegue ver a membrana tanto-occipital. Quando a gente faz a craniotomia, a gente consegue ver a artéria vertebral, quando ela vai passar aqui. Só voltar um pouquinho. A gente consegue ver a região do côndilo occipital, que a gente vai ter que drilar para poder ter esse acesso mais lateral. E a partir disso a gente abre a dura mater, lembrando que na maioria das vezes, se a gente conseguir, a gente tem que preservar a aracnoide da cisterna magna para poder não escorrer sangue para o campo cirúrgico antes do microscópio entrar. A gente faz a abertura da cisterna magna, geralmente uma incisão na linha média e depois vão puxando para o lado. Após essa incisão, a gente vai da artéria vertebral para a gente ter o controle proximal que a gente precisa ter em todo caso de aneurisma. Após o controle proximal adquirido, a gente vai
atrás de identificar onde está o aneurisma, onde está a paica, para a gente poder preservar, onde está o segmento distal da artéria vertebral. E após a identificação completa da anatomia, é que a gente vai fazer a clipagem para que a gente consiga ter segurança dentro dessa clipagem. Então, aqui a gente está identificando o aneurisma agora, depois de identificar toda a anatomia, para poder ter segurança para fazer a clipagem do aneurisma. Aqui, ó, essa imagem que o Cleiton fez ficou boa. A gente consegue identificar aquela anatomia, o 11º nervo, que vai servir como base para a gente. Aqui já são os ramos cervicais. E aqui a gente consegue ver o aneurisma, aqui a região proximal da vertebral, a região distal da vertebral estava entrando aqui, e o aneurisma. Nota que para a gente chegar, a gente não precisou dissecar nenhuma fissura. E aí a gente vai fazer a clipagem do aneurisma. E a gente consegue ver melhor a região distal da vertebral preservada após a clipagem. No mais, era isso que eu tinha para falar. Como take home message, lembrando que a gente sempre tem que individualizar os casos, sempre considerando vários fatores envolvidos, como a idade, a comorbidade, a anatomia da região, qual acesso que a gente vai fazer e o quadro clínico atual, claro. Obrigado pela atenção, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês.